Terapeuta Newton Matos conosco aqui no Em Família, trazendo muita informação. Qual legado você tem deixado para os seus filhos? Vamos conversar com ele a respeito disso. Tudo bem, Newton? Tudo bem. E você, Márcia? Tudo bom? Tudo ótimo. Seja bem-vindo conosco, trazendo essas informações maravilhosas, né, que fazem a diferença. Obrigado, Márcia. Se as pessoas pegarem pelo menos 10% do que é dito aqui, vai haver muita mudança nas famílias. Com certeza, com certeza. E qual é o legado que a gente pode deixar para os nossos filhos? Pode ser um legado bom, pode ser um legado médio ou muito ruim também. Bom, Márcia, uma das coisas interessantes que nós podemos deixar para os nossos filhos é justamente a habilidade de escolher. Isso é uma coisa interessante que nós vamos deixar para os nossos filhos. Veja, o que marca um relacionamento conjugal, antes mesmo da chegada dos filhos, é o apego, né? E eu consigo dividir isso em duas partes. Eu consigo pegar isso como um apego, tá? Um apego ansioso, tá? E um apego amoroso. O que é o apego ansioso? Um dos cônjuges, Márcia, ele tem um medo por dentro muito intenso. Tá? Então o que acontece? Quando um casal se encontra, tá? Essa proximidade faz com que essa pessoa que tem um medo, ele possa o quê? Ele faz um apego com essa pessoa e consegue manter o equilíbrio. Ele consegue se sentir seguro no outro. Tá? Então, o controle interno dessa pessoa não é que ela refez os seus valores internos. Não. Sim. Enquanto ela está com o outro, ela se sente segura. Então, isso é importante perceber. Mas vamos pensar o seguinte, casou, dentro do relacionamento conjugal, chega em um determinado ponto que esse apego começa a incomodar o outro, porque à medida que você se apega com o outro, você não dá individualidade, você não dá espaço. Isso. Então nós chamamos agora isso de tensão emocional. Então começa a haver algumas tensões emocionais, tá? Começa a haver algumas cobranças por parte daquele que tem medo, porque quem mais tem medo, mais cobra. É verdade, entendeu? né? É inseguro. Isso, inseguro, mais cobra, isso. Então aí surge agora um outro ciclo chamado proximidade e distanciamento. Geralmente, o homem em si, ou a mulher em si, aquele que está sendo, por exemplo, o alvo da segurança do outro, se distancia. Porque ele quer se proteger? Isso, ele se distancia um pouco, porque ele não aguenta aquela pressão toda, né? Então o que vai acontecer? Então aí nós chamamos agora que surgem os triângulos emocionais. O que são os triângulos emocionais? Quando acontece com o homem, dificilmente o homem faz um triângulo com os filhos. Ele pode até fazer com os filhos, mas é raro isso acontecer, tá? Então os homens fazem triângulo, vamos supor, triângulo com pesca, com os amigos de pesca. Ele procura uma forma dele sair fora, então. Isso. Isso significa o quê? É uma forma, eu chamo isso de uma válvula de escape para tirar essa ansiedade aqui desse sistema aqui, né? Então o que acontece? Aí surge as pescas, surge os rodeios, né? O homem inventa um monte de hobby, inventa um brinquedinho, né? Inventa um monte de hobby para colocar. A maioria, nem todos, né? Mas aí o que acontece? A mulher, por exemplo, ela já faz diferente. Porque a mulher, Márcia, ela pende para os filhos. Então ela faz um triângulo emocional com um dos filhos, seja o mais velho, o mais moço, né? Antigamente falava-se que mais com o sexo masculino, mas hoje não tem isso. Não. Então, aonde ela conseguir encostar ou ela conseguir segurança um dos filhos, ela fica perto. Aí que entra o problema, Márcia. O que acontece? Ela começa com esse filho, ela começa a passar por filho as informações do relacionamento conjugal dela com o pai. Então ela começa a falar mal do pai. Ela começa, o filho serve como um filho, a filha serve como vamos pensar assim, uma válvula de escape. Eu fico muito preocupado. Meu melhor amigo, minha melhor amiga é meu filho e minha filha. Isso é problemático. Isso acarreta muito peso para quem não está preparado para aquelas informações. Muito bem, porque a criança em si, ela vai atravessar por fases para chegar naquela fase da mãe. Então a mãe agora, veja bem, não é aquela situação que ela está vivenciando que está gerando aquele medo. Aquele medo é interno e ela vai ter que tanto faz o homem como a mulher nesse caso, né? Eles vão ter que reorganizar esses valores internos para que eles possam sair desse estado de ansiedade, para que eles não peguem sobre os filhos essa ansiedade. Tá? Newton, mas tem casos que acontece que o pai e a mãe fazem isso com o filho. Sim, né? É por isso que eu falei para você. E esse filho
filho, como que ele se torna na maturidade? Ele amadurece antes do tempo com situações que não eram para ele. Sim, é aí que tá, Márcio. O que acontece? Esses filhos, eles não têm autonomia no sistema. Não. Eles não aprendem a escolher. Por quê? Porque toda atitude dos pais, nesse caso, é uma atitude de proteção. Entendeu? Só que essa proteção agora não é que os pais estão preocupados com a segurança dos filhos. Sim. É aquele negócio, olha, se eu perder essa criança, se eu perder, né, esse meu filho, quem é que vai ser o meu confessor? Ou com quem que eu vou partilhar a vida em si? Entendeu? O filho passa a ser uma válvula de escape, ele joga tudo ali, né? Aquilo que era para ser feito com o pai ou com a mãe dentro do relacionamento conjugal, começa a se fazer um triângulo emocional com os filhos. Veja, nem todos os casais fazem isso, Márcio, mas estou falando assim do casal que trabalha um apego, eu chamo isso um apego ansioso com os filhos. Bom, o que vai acontecer? Quando esse filho sai desse sistema, dessa estrutura familiar, ele vai fazer a mesma coisa. Porque como ele não teve autonomia, né, o mundo para ele é um mundo de medo. Todas as novidades, né, que ele tem. Algumas pessoas, por exemplo, alguns filhos, né, eles se libertam, porque as pessoas pensam assim, eu vou casar, ficar individualizado com meu pai. Não é. Não é uma libertação. Eu vou ficar individualizado com a minha mãe. Não é. Você vai perceber o seguinte, é muito fácil. Você casou, você tem sua família, é tranquilo. Mas quando você volta para casa do seu pai, quando você vai fazer uma visita na casa do teu pai, te abala, então você precisa de ajuda, porque você ainda não está indiferenciado ainda da tua família de origem. Quando teu pai e tua mãe vai visitar você na sua casa, abala você não sabe como fazer, é algo errado. Eu fico mais agressiva, né? Eu fico mais agressivo com a minha esposa, eu fico mais agressivo com o meu marido em si. Esse sintoma, isso não é uma doença, é um sintoma que você vai ter que fazer uma diferenciação. Isso quer dizer o quê? Você vai ter que amadurecer por dentro, você vai ter que mudar os seus valores dentro de você, porque essa reatividade faz parte do legado que os pais mandaram para os filhos. Então, e isso daí, esse legado, um legado tão pesado, né? E assim, tão injusto, eu acho, porque essas crianças não estão preparadas para essas informações, né? Isso na vida adulta torna-se um adulto inseguro? Como eu falei para você, torna-se um adulto inseguro, um adulto medroso, que aí o que acontece? Você vai entender já. Ele vai procurar depois um cônge que venha suprir essa necessidade, tá? Só que aí você vai perceber o seguinte, ele não quer amadurecer. Entendeu? Suponhamos, um homem, por exemplo, um homem inseguro, né? Então ele acha uma mulher firme, forte, aquele negócio todo. Então ele vai ficar perto daquela mulher, ele vai se aproximar dela. Só que veja bem uma coisa, ele quer proximidade, mas também quer individualidade. E ela do mesmo modo. Então, quando acontece isso, o que acontece? Essas pessoas sempre vão buscar uma terceira pessoa para tentar dar um equilíbrio no sistema. Se gostam, tudo, mas não estão conseguindo ficar. Eu costumo dar o exemplo da panela de pressão, né? Se você pegar uma panela de pressão e tampar a válvula dela, deixar ela botar fogo por baixo, ela vai explodir. Não é isso? Tá. Agora, a mesma coisa que acontece quando você coloca o fogo na panela de pressão, ela começa a rodar aquela válvula dela, né? Então, o casamento sempre vai procurar uma terceira pessoa, um amigo, que mais? Alguém para estar se relacionando para você conseguir permanecer com essa pessoa. Isso é muito sério. Aí o relacionamento conjugal agora, ele não passa a ser um espaço de crescimento pessoal, ele passa a ser um espaço de satisfação de necessidade pessoal. Se torna-se muito complicado, né? É aquela frase, eu casei para ser feliz. Não, eu casei para ser feliz, não, eu casei para fazer o outro feliz. Viu? Também é difícil, Márcia. Mas tem uma outra frase. Qual que é o correto? O correto maior é o seguinte, eu casei para, junto com meu cônjuge, crescer. Feliz. Não, crescer. Porque o que é felicidade, Márcia? A felicidade, se você perceber bem, é quando os dois conseguem equilibrar a razão e a emoção e viver um lar onde ele possa ter prazer e paz ao mesmo tempo. E esse legado que é deixado para os filhos, né, dessa forma aí, nessa forma emocional, é muito sério, né? E tem outros tipos de legados também que são deixados, né, que os pais conseguem marcar seus filhos de uma forma negativa, ou melhor, né? Vamos pensar assim, a forma positiva dos pais. O melhor legado que um pai pode deixar para um filho é justamente o que os filhos veem no pai, um equilíbrio entre a emoção e a razão e a construção de valores. Porque quando os filhos saem de um sistema familiar com valores, tá? O que vai acontecer? Quando surgir um problema,
Ele vai olhar aquele problema e ele vai aprender a refletir naquele problema, e vai refletir naquele problema através dos valores. Ele não vai refletir naqueles problemas com medo, entendeu? Tem um texto bíblico que me chamou muita atenção, é o texto de Abraão. Veja, quando Abraão, nasceu o segundo filho de Abraão, a sua esposa, a gente conhece o texto, a sua esposa não queria, que o filho da escrava, que também era um filho de Abraão, que naquela época havia uma permissão, hoje nós não podemos pensar nisso, Sim, isso é muito barriga de aluguel hoje não pensar, mas naquela época havia essa permissão. E Abraão, ele faz o triângulo com Deus. Ele vai falar com Deus que a situação tinha uma pressão no casamento dele. Ele foi falar com Deus e como Deus é amor, a palavra de Deus, o valor. Quer dizer que Abraão tomou uma decisão não pelo calor da emoção ou para satisfazer a esposa dele. Ele tomou uma decisão baseada em um valor. Ele pegou de acordo com o valor que ele recebeu de Deus, ele colocou em prática aquilo. E aí o que acontece? Tanto o filho dele, que era filho da escrava, como a escrava, saíram para o deserto. E aí você vai perceber que chegou um determinado momento que a água e o pão que Abraão havia dado a eles acabou. Veja, enquanto a mãe do menino emocionalmente vai chorar, dizendo assim, eu não quero ver meu filho morrendo, veja, o menino invoca o nome de Deus e Deus traz água a eles. Veja, o menino, veja bem, ele não tinha um Ctrl-C, Ctrl-V. Não. Ele tinha o quê? Ele tinha valores. O valor implantado no coração dele pelo pai fez o quê? Numa situação difícil você invoca a Deus que ele vai suprir sua necessidade. Você entende? Porque era isso que o filho viu o pai fazer. Na hora de necessidade, ele viu o pai preocupado, ele viu o pai perturbado, ansioso, mas viu o pai invocando o nome de Deus para saber qual o valor para adotar para aquela situação. E ele via que Deus ia resolvendo o caso através do pai, através daquele valor. E o filho faz a mesma coisa. Copia então, isso qual não aplica na sua vida, Então, o que acontece? Qual o maior valor que um pai pode deixar para o filho? O maior valor que um pai pode deixar para o filho são valores. São valores. Seu exemplo de vida. Sim. Eu me lembro bem, Márcia, meu pai, por exemplo, me deixou 2 valores que me chamam muita atenção. Quais são? O primeiro valor é o seguinte: você pode andar rasgado, mas nunca deva nada para ninguém, porque o maior tesouro que um homem tem é o seu nome. Isso é maravilhoso, não é? Meu pai não conhecia a Bíblia. Depois que eu vim conhecer a Bíblia, eu vi que ele estava citando um princípio bíblico. Ele tinha valores bíblicos. Valores bíblicos, E interessante que do mesmo modo que meu pai faz, meu sogro faz do mesmo jeito. O meu sogro e meu pai são 2 pessoas interessantes. Eles não gostam de ver para ninguém. Eles preferem, tipo assim, se eles impõem a palavra deles, se eles impuserem a palavra deles, não voltam atrás. Tem valor. Eles não precisa assinar nada. Não precisa de cheque, não precisa nada. Se eles colocassem, meu pai já faleceu, meu sogro ainda hoje é vivo. Se o meu sogro falar para você X, ele não volta atrás naquele X. Ele é um homem de palavra, É assim que o meu pai também foi na sua vida. Então, são valores que eu trouxe para mim e apliquei também esses valores para minha filha. Porque esses valores depois são valores que a Bíblia o quê? Fala, é isso mesmo. Então eu coloquei. E minhas filhas hoje trabalham também, nesse ponto, e espero que ela passe isso para as minhas netas, e assim vão passando. Isso são valores. Quer dizer o quê? Que na hora de fazer uma compra, a vontade, vamos pensar assim, a vontade, a alegria de comprar vai ser forte, não vai? Mas o valor de dizer o seguinte, espera um pouquinho, mas o que você ganha é suficiente para pagar essa conta? Preciso comprar isso? Não, ou precisar ainda vamos supor que precisa, mas o que você tem, o que você ganha vai ser bom para isso? Tem essa análise que está dentro, Sim, dentro da pessoa. Então, esse tipo de coisa que você começa a perceber por esse viés, e aí você fica um pouco mais tranquilo. Porque aí quando você vai comprar, você compra as coisas segundo a sua possibilidade. Por quê? Porque a coisa mais importante para um homem é o quê? Ou para uma mulher é o nome dele. É verdade. Isso é valor. O valor que está acima da paixão, Sim. Você entendeu como funciona? Foi deixado, Esse é um valor bom. Muito bom. Outro valor interessante que meus pais, isso aí eu falo meu pai, meu sogro também tem a mesma característica, é viver bem com o que se tem. Sabe, eu me lembro que meu pai era assim, nós vivíamos muito bem, Nós sentavam na mesa ali para se alimentávamos, comíamos muito bem com aquilo que nós tínhamos. Tinha gratidão pelo que tinha. Isso. E meu pai, e às vezes eu falava com meu pai tinha umas pessoas que no passado ficaram devendo muito para ele, os valores altíssimos, E naquela época de adolescente, estava aprendendo, eu falava, pai, mas aí, pai, vamos atrás disso aí, que a gente queria, que tinha aquele negócio de sonho. Meu pai chegava e falava assim, filho, deixa pra lá.
Deus deu, Deus tira, tipo nesse ponto, né? Seria mais ou menos isso, mas não foi bem essa frase que ele disse. Ele disse o seguinte, olha, o que passou, passou, o importante é que eu estou vivendo agora. Não me está fazendo falta, e estou vivendo a minha vida, né? Ele me ensinou duas coisas. Primeiro, eu tenho que entender com quem eu me relaciono, né? A quem eu empresto. E segunda coisa que meu pai me ensinou foi justamente não ter mágoa de quem enganou ele, no caso. Perdoar. Ele perdoava. Na simplicidade dele. Meu pai também não conhecia a Bíblia. Mas ele tinha princípios, sim, né? princípio bíblico. E é interessante, Márcia, que meu pai e meu sogro são iguais. Meu sogro do mesmo jeito, sabe? Às vezes tem pessoas que aprontaram tanto com ele e ele mantém. E eu escutei uma frase dele esses dias que me chamou muita atenção. Eu aprendo muito com eles, assim, né? Com ele eu aprendo muito. Ele me disse uma frase seguinte, que ele fala, nossa, Nilton, hoje eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Apesar que ele tem uns problemas de saúde, mas financeiramente a gente vê como é bom, entendeu? Então a gente aprende com essas pessoas, a gente aprende coisas boas e aplica, entendeu? E assim também foi aplicado também para minhas filhas também do mesmo modo, né? E muitas delas já passaram por situações difíceis e aplicaram do mesmo modo essa fase, esses valores, e viram a diferença nas suas vidas hoje. As pessoas que lhe enganaram, por exemplo, estão sempre do mesmo jeito, sabe? Sempre na mesma miséria, sempre com um monte de problemas. Não vai pra frente. Não vai. Sabe por quê? Porque é o princípio bíblico, diz o quê? Quanto aquele que paga, veja bem, o bem com o mal, ou, por exemplo, você faz assim, eu faço bem para uma pessoa e a pessoa me paga com o mal nunca sai da casa da pessoa, mas o bem fica na minha casa. Não, entendeu? Você não perde isso, não perde, só ganha com isso. Então, quer dizer, se eu faço bem, né, quanto aquele que paga o mal, né, com bem, por exemplo, o mal com o bem fica na casa dele, e vice-versa, nesse caso. Então, quando você lidar com pessoas que gostam de fazer o mal, deixa o mal na casa dele mesmo. Deixa pra lá. São valores que vão fazer parte para os nossos filhos, o legado para os filhos. Então, o que a gente pode deixar de legado para os filhos? Podemos deixar de legado para os filhos, Márcia, os valores da família, né? Isso. Eu fui num banco esses dias que eles estavam fazendo um inventário, né? E essa foi a frase que a moça perguntou para mim, né? Qual legado que você vai deixar para os seus filhos? Eu disse, eu vou deixar Jesus Cristo. Que legado maravilhoso! Esse é o melhor legado. É o meu legado. Por quê? Porque através dele eu pude ver valores que eu tinha na minha vida, né? Que veio da minha família de origem, que eu entendi que a minha família de origem, mesmo na sua simplicidade, me ensinou valores bíblicos, juntamente com a minha família também, por parte do meu sogro e da minha sogra, né? E eu também consegui o quê? Tirar certos valores que eu tinha, que no futuro ia simplesmente acabar com a minha vida, acabar com a minha família, né? E ia deixar um legado de um apego ansioso para a minha família. Entendeu? Então hoje o que a gente faz? Então, esse é o maior legado, porque Cristo ele nos ensina o caminho que deve seguir, né? Ele mesmo diz que a pessoa que ele teme, ele instrui o caminho que deve seguir. Quer dizer, ele sempre vai mostrar o caminho certo. Esse é um grande legado. Esse é um super legado, porque com esse legado de Deus, de Cristo na nossa vida, não tem como errar, né? Não. Só você seguir o manual ali, que é a palavra, e você colocar, por exemplo, como o casal, né, que a gente falou assim, que às vezes usa os filhos para desabafar e desabafa com Deus, né? Tá tudo resolvido, não é? Sim, e aí tem uma coisa, Márcia, deixa eu colocar um legado para você nesse ponto. Veja bem, uma das coisas interessantes de desabafar com Deus, eu gosto legal isso também, porque a gente, tipo assim, a gente coloca com Deus, Senhor, tá acontecendo meu casamento. Conversa com ele, né? Isso. Só que veja bem uma coisa, quando Deus diz que deixa o homem pai e mãe, e unir-se a sua esposa, tornando-se os dois uma só carne, mas eu posso desabafar com Deus o tanto que for, mas eu e minha esposa, nós temos que conversar, porque a responsabilidade do matrimônio é meu e dela. Isso, tem que ter, né? Esse contato, não pode ficar não tem perdido. Como, eu posso desabafar com Deus o que for, mas eu vou ter que sentar com ela nesse caso, né? Sentar com a minha esposa, sentar com a minha esposa e falar, olha, vamos conversar sobre esse assunto que aconteceu, porque isso aqui está entrando um valor aqui, está quebrando um valor aqui, e esse valor lá na frente vai afetar nossos filhos aqui. Então, se nós mexermos para cá, vai dar problema. O que nós vamos fazer? Então, essa responsabilidade é nossa. Então, esse negócio de falar, eu tenho medo de conversar com a minha esposa, eu tenho medo de conversar com o meu marido, isso vai gerar aos filhos o quê? Um legado de um apego ansioso, e isso vai de geração a geração. Essa que é a maldição que o pessoal fala hereditária e passada. Né? Isso tem que ser quebrado, né? A maldição que uma pessoa passa que uma família pode passar para outra é uma família sem valores, fundamentado na verdade, mas fundamentado em
tem num apego ansioso, porque também gera também um valor. Sim, entendeu? Gera. Dos dois lados você tem apego, dos dois lados você tem valor. Tem os valores pelo apego ansioso, né? E tem os valores pela verdade, que a gente tem como as escrituras para isso. Graças a Deus. Então, olha aí, valorize seu cônjuge, converse com ele, não vai morder não, né? Você vai resolver essa situação e coloque Deus no teu relacionamento, que vai fazer toda a diferença. Com certeza. Obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês. Você continua com a gente aqui no Em Família, temos mais novidades para você aí logo após os apoios.